Queridos e amados irmãos, o aparelho acabou dando pane. Deu um pane aqui no computador e eu acabei perdendo o documento. Deu um pane aqui no computador e eu acabei. E agora eu vou tentar fazer a live de novo, amém? Vamos ver o que vai dar. Quando o computador dá pane, a gente fica meio perdidão, porque eu não sei mexer com essas engrenagens eletrônicas. Quando o computador dá pane, a gente fica meio perdidão, porque eu não sei mexer com essas engrenagens eletrônicas. Só o meu filho que sabe mexer com isso, eu não sei. Então você sabe que eu estou falando. Hoje eu vou falar sobre orações, vou continuar falando sobre o poder da oração. Amém? Continuar falando sobre oração. É um tema muito abençoado, né? Eu creio que vocês gostam de oração. E eu tinha até compartilhado a live e acabei perdendo o documento. Zelir Quadra, um grande abraço, minha querida. Mas não tem problema nenhum, né, gente? O importante é que estamos aqui mais uma vez, celebrando a Deus, celebrando o nome do Senhor. Mais uma manhã na presença de Deus. Aleluia. O importante é isso. Aleluia. Irmã Ângela, estamos ao vivo no Facebook, minha querida. Nos procura lá, nos acha lá, vê se você consegue encontrar o pastor Abraão lá no Facebook, tá bom? Aleluia. Irmã Nilza Pires. Irmã Nilza Pires é nossa amiga. Gente finíssima. Uma grande semeadora do meu ministério. Tem nos abençoado. Eu vou falar sobre oração nesta manhã. Eu já falei sobre a oração de Jabes. E agora eu vou falar sobre a oração de Davi. E já falei também sobre a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Já falei sobre a oração de Jonas. E hoje eu orei se eu vou conseguir falar sobre a oração. A oração de Davi. Aleluia. A oração de Davi está ali no Salmo número 3. Vamos lá para o Salmo número 3.
Salmo número 3. Amém. Salmo de Davi. Oração pedindo a ajuda de Deus, é o que todos nós precisamos. Oração pedindo a ajuda de Deus. E o texto sagrado, ele vai dizer, o Salmo 3 é uma súplica de um homem, possivelmente um rei, e ele pede a Deus que o proteja dos seus muitos inimigos, é uma queixa, mas também é uma declaração de confiança, uma oração. Aleluia. Davi, quando ele escreve este salmo, ele estava fugindo do seu filho Absalão, fugindo. Ele inicia o salmo dizendo assim, na nova tradução da linguagem de hoje, mas tu, Senhor Deus, eu tenho tantos inimigos, são muitos que não viram, que se viram contra mim, e eles conversam a meu respeito e dizem, Deus não o ajudará. Deus não ajudará. As pessoas sempre falam isso, né? Você pode orar. Você pode clamar. Que Deus não vai te ajudar. Deus não está nem aí para você. Você pecou, você errou, você pisou no tomate, você falhou. Então Deus não vai nem te ouvir. Você já notou que tem muita gente que só vem para nos desanimar, para colocar o desânimo no nosso coração, para dizer a você, olha, esquece esse Deus. Chega alguns que chegam a dizer que nem Deus existe. E se você não for um crente bem amadurecido de fé, um crente que já está preparado contra esse tipo de pessoas, demônios, que vem contra você falando esse monte de boboseira, você nunca vai orar a Deus. A Bíblia diz que Davi estava orando justamente por causa dos inimigos, que eram muitos. Eram tantos inimigos que Davi não conseguia nem numerá-los. Será, Zelir Quadra, que você tem inimigas? A Nilza Pires, será que você tem inimigas? Será que vocês têm inimigo, né? Então, o que está acontecendo aqui é isso. Que muitos inimigos que eles tinham e que eles não conseguiam ter paz. Davi estava fugindo. Ele não estava fugindo de um grande exército.
Mas o texto sagrado diz que Davi estava fugindo do próprio filho. Você imaginou um filho perseguir o próprio pai? Perseguir o pai para matá-lo? Perseguir o pai para judiar dele? Perseguir o pai por causa de um trono? Por causa de um rei? Você já imaginou? Perseguir um pai por causa de poder? Eu não acredito que isto aconteça hoje ainda no meio do povo de Deus. Então, mas é o que acontece hoje na vida de muita gente. Os da nossa família mesmo, que fazem de tudo para que a gente as famílias estão desunidas, né? O palácio de Davi estava de cabeça para baixo. Davi fala que muitos é aqueles que viram contra ele. E eles conversam a meu respeito, fazem fofoca a meu respeito. Deus não vai ajudar esse cara, né? Olha, foi uma escolha difícil para mim escolher esse Salmo 3, para mim falar para os amados irmãos, porque aqui no Salmo há muito pedido de petição. Há muito clamores. Há muitas orações. E quando você chega no livro dos Salmos, é um salmo de louvor, de cântico, de poesia, mas também é um salmo de oração. E se você quiser uma carta de oração, você não pode errar. É o Salmo 3. Porque de Salmo 3 é um salmo pequeno e é também um salmo de sabedoria. Um salmo de sabedoria. Irmão Jefferson, seja bem-vindo. Quando eu escolhi esse salmo, quando eu escolhi ele, é porque o Salmo 3 ele fornece um retrato. Ele é um retrato conciso, é um retrato precioso de como clamar a Deus em meio a grande estresse. Talvez você está em depressão, talvez você está estressada, com muita ansiedade. Esse é o Salmo. Esse é o Salmo que você pode ler, que você pode estudar e que você pode orar também. E também as palavras de Davi não são menos relevantes para o nosso local de trabalho, para o nosso estilo de vida moderno e como eram para as suas batalhas. Se você aplicar esse salmo hoje na sua vida, no seu dia a dia, você verá que a mesma coisa que acontecia com Davi, irmã Nilza, acontece com a gente também. Acontece com a gente também. Nós sempre estamos fugindo de alguma coisa. Se você aplicar esse salmo hoje na sua vida, no seu dia a dia, nós sempre estamos fugindo de alguma coisa. A mesma coisa que aconteceu. Às vezes estamos fugindo do barulho da cidade. Estamos fugindo do trânsito. Estamos fugindo de um assalto.
Estamos fugindo de um assassinato. Estamos fugindo de uma perseguição. Estamos fugindo de um problema com a nora. De um problema com o sogro ou com a sogra. Estamos fugindo de coisas que a gente pensa que são nossos amigos, mas na realidade são nossos inimigos. Estamos fugindo de dívidas. Às vezes estamos fugindo de um compromisso que a gente sabe que nunca vai conseguir cumprir aquele compromisso. Assim como na maioria das vezes as pessoas também, elas fogem de nós e se escondem de nós também. Às vezes a gente foge Infelizmente, muitos estão fugindo agora porque sabem que as coisas estão caríssimas. Às vezes você foge de alguém por causa de um almoço, por causa de uma janta, por causa de um café da manhã. Às vezes a gente foge. Eu cheguei numa casa há pouco tempo com a minha esposa para fazer uma visita missionária. Eles estavam almoçando. E depois de 10 minutos batendo no portão e tocando a campainha, um menino veio nos atender de 8 aninhos. O garoto estava com a boca suja de comida. Eu acho que ele estava comendo macarronada com carne moída, que a boca estava suja de massa de tomate, de molho. Eu falei com ele: diga à sua mãe que eu estou aqui com a minha esposa, fazendo a visita que ela tinha pedido. Mas só que o garoto disse para mim: irmão Abraão, mamãe está mandando dizer que ela não se encontra, é para o Senhor vir mais tarde. Mas eu sabia que era porque eles estavam almoçando. Estamos sempre fugindo de alguma coisa. Aqui Davi foge para não morrer. Aqui Davi foge porque ele está fugindo do seu filho, que quer matá-lo. Mas esta senhora estava fugindo do pastor Abraão e da pastora Carmen. E eu fui naquela hora porque ela pediu que eu fosse lá logo após o almoço, e eu cheguei às 13 horas. Mas deve ter acontecido algum problema lá e ela fez o almoço mais tarde. Eu não sei os irmãos. Eu não sei a irmã Noélia Nascimento, a irmã Nilza. Eu não sei, mas eu nunca faço isso. A hora que a pessoa chegar em casa, o que eu estiver comendo, ele também come comigo à mesa. Aleluia. Estamos sempre fugindo de alguma coisa, irmão Jefferson. Estamos fugindo. Estamos fugindo dos credores, estamos fugindo do banco. Estamos fugindo porque o banco quer recolher o nosso carro e nós escondemos o carro na casa do vizinho. Outro estão se escondendo do agiota. Escondem do agiota que pegaram o dinheiro emprestado e agora não conseguem pagar.
É uma geração que está fugindo. Então esta era a geração que foge. Esta geração que está estressada. Esta geração que tem mais inimigo do que amigo. Esta geração que está mais sozinha do que acompanhada. Esta geração. Esta geração que mais quer receber do que distribuir, que quer mais ganhar do que oferecer. Entendeu? Este Salmo 3, eu indico para vocês que está com esses problemas de estresse, de depressão, fugindo. Vocês estão entendendo? Às vezes eu não faço muitas visitas porque eu não recebo convite para visitar. Eu não recebo. É muito difícil. Uma pessoa falar comigo, pastor, vem visitar a gente. Eu já estou velhinho, eu estou com 65 anos e eu não como lá grandes coisas. Para mim um pão com manteiga e um golinho de café tá bom. A irmã Nilza já disse, pastor Abraão, a minha casa está aberta para o senhor aqui. Já construí até uma piscina aqui. E eu quero que o senhor traga a sua roupa de banho, para o senhor tomar um banho na piscina com a sua esposa, porque a boia eu já tenho aqui. Ela tem uma boia que fica dentro da água da piscina, porque eu falei com ela que eu não sei nadar. E a piscina lá é grande, ela é funda. Mas nem todo mundo é assim, amados. Nem todos são desse jeito. Ainda mais quando se trata de irmãos pentecostais. Nós que somos pentecostais, nós somos muito bons para dar glória a Deus. Somos. Nós somos muito bons para falar em mistério, revelações, profecias. Nós somos muito bons, mas para receber convite, a gente não recebe. Quanta gente falaram comigo, pastor Abraão, o senhor vai almoçar comigo. Eu vou fazer um almoço aqui em casa e vou trazer o senhor e a tua esposa, porque eu quero dar o almoço para o Senhor. Porque o meu testemunho, ele fala sobre frango com quiabo, sobre couve, sobre angu. E aí a pessoa assiste o testemunho e ela fica entusiasmada. E aí acaba o culto, ela vem fazer o convite e a pessoa não leva, ela esquece que ela fez o convite. E olha que uma das coisas mais lindas é quando você recebe um homem de Deus da sua casa. Jesus, ele estava passando eu creio que ele estava passando entre Betânia e Cafarnaum. E havia um jovem em cima de um pé de sicomoro, de uma árvore, e Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em sua casa. Eu vou jantar com você. Jesus disse, Zaqueu, eu vou jantar com você, eu vou dormir lá na sua casa hoje. Você já pensou se Zaqueu fosse como os crentes desta geração hoje? Não, imagine comigo.
Zaqueu disse: Senhor, eu vou descer, que eu quero ver o Senhor de perto, mas na minha casa não tem jeito. Eu não recebo ninguém na minha casa. A minha casa não tem como recebê-lo. Teve uma vez, Pedro estava querendo vir aqui, mas eu não tinha oportunidade de recebê-lo. Amado, não faça convite. Não convide se você não pode cumprir. Irmão Zéas Moreira, seja bem-vindo, meu querido irmão. Então é uma geração que está fugindo. É uma geração que foge da santidade. É uma geração que foge da misericórdia. É uma geração que foge da compaixão. É uma geração que foge do amém, do santo. É uma geração que foge do moribundo, uma geração que foge da prostituta, uma geração que foge do bêbado, uma geração que foge do viciado. É uma geração que não ajuda. Uma geração que não sustenta, uma geração insaciável. Quero mais, quero mais, quero mais. Estamos vivendo esse estilo de vida moderno. É um estilo de vida moderno. Eu falo com vocês, se eu fosse colocar na minha agenda os quantos de convite que eu já tive para pregar em tal determinada igreja, encheria minha agenda. Mas crentes mentirosos, criadores de promessas que sabem que nunca vão poder cumprir aquilo que prometeram. Nunca. Quase toda igreja que eu prego, eu saio do púlpito, vou para o corredor da igreja, já começa o irmão a falar: você vai na nossa igreja, vou falar com o meu pastor, me dê seu telefone, eu vou falar com ele, você vai lá pregar. E olha que eu não cobro um centavo para ir pregar nas igrejas. E a minha esposa comenta comigo: Abraão, eles fazem isso é porque você fala que você não cobra. Eles não levam, é porque você fala que não vai cobrar. Se você falar que vai cobrar, eles te levam. É verdade. Então Davi está orando: Senhor, tem multiplicado os meus inimigos, são muitos que se levantam contra mim. Eles estão dizendo: não há salvação para a minha alma. Não há salvação para ele. Mas Davi ora: mas Senhor, Tu és o meu escudo. Tu és a minha glória. Tu és o que exalta a minha cabeça. Você quer ser exaltado? Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar. Olha, eu já preguei em muitas igrejas que eu fui humilhado pelo próprio pastor da igreja. Em algumas igrejas que eu prego, acaba o culto, ninguém da liderança vem nos cumprimentar: paz do Senhor, nem o irmão, nem uma irmã, ninguém. Nós entramos no carro e vamos embora. Vocês entenderam?
E nós não deixamos aquilo penetrar nossa alma e nosso coração, porque nós sabemos que aquele que é curado, aquele que é sarado, aquele que já não tem mais esse problema na vida, isso não influi mais na vida dele. Então Davi está dizendo: Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és a minha glória. É Tu que exalta a minha cabeça. Quer dizer, exalta a minha cabeça, é Tu que me dá poder. Eu não preciso viver de cabeça baixa, porque eu sei que eu vou estar sempre olhando para frente. Sempre olhe para frente. Com a minha voz clamei ao Senhor. E Ele me ouviu desde o seu santo monte. Davi não está dizendo com a voz do profeta tal. Clamou ao Senhor. Ele não está dizendo a irmã Mariazinha orou por mim. Ele não está dizendo que fulano de tal que orou para mim. Lu Alves, seja bem-vinda, minha querida. Um grande abraço. Ele está dizendo, eu com a minha voz clamei ao Senhor. Não espera ninguém orar por você, irmão. Eu oro para muita gente. Eu oro para muita gente. Deus é testemunha disso. Muita gente. Deus é testemunha. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. É muito difícil eu pedir oração para outros. É muito difícil, sabe por quê? Porque Jesus me conhece e eu conheço Jesus. Deus me conhece e eu conheço o meu Deus. Davi fala, olha, Ele exalta a minha glória. Ele levanta a minha cabeça. E com a minha voz eu clamo ao Senhor. Ele não disse, Samuel está orando para mim, porque Samuel era o sacerdote do reino, o profeta do reino. Mas Davi está falando, olha, eu clamo ao Senhor. E Ele me ouve desde o seu santo monte. Desde o seu santo monte Ele vai me ouvir. Monte é muito alto. Monte é muito alto. Tem gente que vai em monte orar e não recebe oração, e não recebe nada de Deus. Eles sobem no monte, eles oram e Deus está calado. Qual é o santo monte de Deus? Tem vários montes. O Monte Moriá, o Monte Sinai, o Monte Horebe, o Monte Hermon, o Monte Tabor, o Monte das Oliveiras. Qual monte é esse? Aqui, o Santo Monte é o trono de Deus. E aí Davi fala, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. É Deus que te sustenta, irmão. É Deus que te sustenta. Você vê que toda vez que eu faço uma live aqui no Facebook, eu falo, irmãos, me ajude a pagar a internet. Irmãos, me ajude. Dia 15 eu pago a minha internet. Você pode me ajudar? Gente, R$10 faz falta para alguém? R$20 faz falta para alguém?
R$ 5 faz falta para alguém? Eu não entendo. Como que uma pessoa não tem R$ 5 para ajudar um homem de Deus? Não é verdade? Aqui Davi está falando, não, eu vou me deitar e eu vou dormir tranquilo e eu vou acordar, porque o Senhor me sustentou. Olha, engraçado que ele não fala ele que me sustenta, mas ele fala, o Senhor me sustentou. O Senhor me sustentou. Vilmar Marinelli, seja bem-vindo, meu querido. O Senhor me sustentou. É uma oração. Eu não vou temer 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois tu feriste todos os meus inimigos nos queixos. Você já tomou um soco no queixo? Já? Eu estava vendo uma luta com o Mike Tyson. Eu estava vendo uma luta de boxe com o Mike Tyson e Holyfield. É isso mesmo. É Holyfield e Mike Tyson. Holyfield tinha certeza que ele ia ganhar a luta do Mike Tyson. Mas só que Mike Tyson tinha uma canhota poderosa. E o ponto fraco de todo lutador é o queixo, é o maxilar. Evander Holyfield estava lutando bem com Mike Tyson. E Mike Tyson Evander Holyfield deu uma de direita. Parece que foi no rosto do Mike Tyson. E Mike Tyson caiu e a contagem começou. 1, 2, 3, 4, 5. E Mike Tyson começou a levantar. Ele levantou do ringue. E ele levantou e o juiz separou a luta por 15 segundos e começou, acho que é o 10º round. O 10º. E Evander Holyfield, ele se distraiu num momento, no raio de luz ele se distrai. E Mike Tyson pega a sua esquerda poderosa, a sua canhotinha, e ele dá uma no queixo de Evander Holyfield e ele cai na lona daquele ringue. E ele não levantou. E ele ficou lá. É isso que Davi está falando. Tu feriste todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes dos ímpios. Quebrou os dentes dos ímpios. Aqui é uma linguagem figurada. É uma linguagem figurada. Porque Deus, Ele não vai dar soco no queixo dos pecadores, dos ímpios, mas é uma linguagem figurada que está mostrando como o nosso Deus é poderoso. Como o nosso Deus tem poder. Os moedores da boca são os dentes. E quando você tem um dente quebrado, uma dor de dente, você não dorme, você não alimenta direito. É uma dor terrível.
Então Davi está falando, o Senhor quebrou os queixos deles. Quebrou os dentes. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo. Seja a tua bênção. É isto que Davi está falando. Amados, se você está me assistindo agora e você ainda não comentou ainda aqui no vídeo, eu vou dizer a você, espere no Senhor. Não se preocupem. Continue acreditando no seu Deus. E para terminar a live, eu vou falar sobre a oração de Ana. Ana, ela era uma mulher estéril. E Ana, sendo uma mulher estéril, quando ela ia orar a Deus, Ana sempre ela orava em uma oração de louvor. Ana orava como oração de louvor. O que é oração de louvor? Era o instinto de Ana, era esse, louvar aquele que proveu. A oração de louvor é quando você recebe algo grande de Deus, algo tremendo de Deus. Aí você vai fazer uma oração de louvor, e a maioria de nós esquecemos de fazer essa oração. Quando Deus nos abençoa, nós esquecemos. Nós esquecemos de fazer esta oração na maioria das vezes. E quando Ana recebe o filho, ela ora como oração de angústia primeiro, implora a Deus pelo filho. O instinto de Ana era louvar aquele que proveu. E ela quer agradecer, somente agradecer a Ele por sua grandeza e por sua libertação. Observe que ter um filho não é uma libertação, é uma dádiva, é um presente de Deus. Mas porque Ana estava dizendo, eu vou te louvar pela sua grandeza e pela sua libertação. Porque Ana era prisioneira. Ana era uma pessoa amargurada. Ana era prisioneira de uma esterilidade que ela não poderia gerar filhos, gerar vidas. Pela lei, Ana era uma mulher morta. Pela lei, Ana era uma mulher amaldiçoada. Ela era uma mulher atribulada, maltratada e prisioneira de uma outra mulher chamada Penina, que vivia o dia inteirinho chamando Ana de amaldiçoada. Você é uma mulher maldita entre as mulheres. Deus não te deu um filho porque você nasceu para ser amaldiçoada. Imagine, gente, você viver num ambiente desse o dia todo. Olha, por isso que quando ela recebe a resposta da oração, ela agradece. Ela agradece porque Deus é grande e pela libertação. Muitas vezes oramos antes de receber. Antes de receber, nós oramos.
Imagine, antes nós oramos, subimos em monte, clamamos, fazemos vigília, consagramos, jejuamos. Mas depois a gente acaba esquecendo de orar, depois que Deus responde. Depois que Deus responde, a gente esquece de orar. Esse tem sido o problema da gente. Depois que Deus responde, a gente tem que continuar orando e deixar a oração guiar a gente em uma oração de agradecimento. Você sabe qual foi a oração de Ana? E a Bíblia reconhece essa oração como cântico, como louvor a Deus. Entendeu, irmã Ângela? Irmã Inês Portela. Exulta meu coração no Senhor. Meu coração exulta no Senhor. Meu chifre é exaltado no Senhor. Quando a Bíblia fala chifre, está querendo dizer que o chifre cheio de azeite, que é derramado sobre Ana. A minha boca zomba dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Não há rocha como nosso Deus. Não fale mais com tanto orgulho. Não deixe a arrogância sair de sua boca. Pois o Senhor é um Deus de conhecimento e por ele as ações são pesadas. Os arcos dos poderosos estão quebrados. Os fracos se apegam à força do Senhor. Os que estavam fartos se fartaram por pão, mas os que tinham fome deixaram de ter fome. A estéril deu à luz 7, mas a que tem muitos filhos está desamparada. O Senhor mata e o Senhor dá vida. Ele desce ao Seol e levanta do Seol. O Senhor que empobrece. É o Senhor que enriquece. Ele rebaixa. E ele exalta. Ele levanta o pobre do pó. Ele levanta os necessitados do monte de cinzas para fazê-los sentar-se com os príncipes e herdar um assento de honra. Porque as colunas da terra são do Senhor, e sobre elas ele pôs o seu mundo. Ele guardará os pés dos seus fiéis. Mas os ímpios serão exterminados nas trevas, porque nem pela força o homem prevalecerá. Os adversários do Senhor serão despedaçados. Contra eles trovejará do céu. O Senhor julgará os confins da terra, e ele dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Amados, isto é lindo demais. Isto é maravilhoso. A Bíblia é nossa fonte. A Bíblia é nossa instrução para viver.
Quando você não encontrar as palavras para orar, volte-se para essa escritura, para orientação. Experimente o poder da palavra de Deus. Aleluia. E nós vamos continuar falando em oração. Você já ouviu falar na Bíblia sobre a oração de um bebê? A oração de uma criança? Uma criança que orou? Uma criança que estava com a mãe dela, estava com sede, com fome, e Deus ouviu a oração deste bebê. Estou falando do bebezinho de Agar. Agar no meio do deserto. O bebezinho começou a chorar. O adolescente começou a chorar porque Sara expulsou Agar. Bebê, adolescente ou uma criança. A criança estava chorando muito. E o texto sagrado diz que Deus ouviu o choro da criança. Irmã Lu Alves, se você sentir que Deus não está te ouvindo, porque eu sei que Ele sempre te ouve, mas se por um acaso você sentir que Deus não está te ouvindo, chame o Pedrinho. Diga ao Pedrinho: Pedrinho, ore a Deus por nós. Ore a Deus pelo Vitor, seu pai. Ore a Deus pela mamãe Lulu. Ore a Deus por nós. Deus vai ouvir a voz da sua criança, do seu bebê. Irmã Nilza Pires, se você ainda estiver me assistindo, se um dia você sentir que Deus não está te ouvindo, chame seu neto. Chame o seu neto que está começando a andar agora. Manda ele dar uns gritos em nome de Deus. Mande ele balbuciar alguma coisa em direção aos céus. Ensine ele a falar Jesus. Coloque seu filho para orar a Deus. Seu adolescente para orar a Deus por você. Sua criança. E você vai ver como que Deus ouve orações de uma criança. Samuel era jovem, era um menino. E Deus o chamava no meio da noite: Samuel, Samuel. E Samuel não entendia o que estava acontecendo. Ouvindo aquela voz, ele vai ao sacerdote Samuel. Ele vai ao sacerdote Eli e diga: Eli, você me chamou? Não, meu filho, eu não te chamei. Mas se esta voz te chamar de novo, diga: fale, que o teu servo escuta. As maiores orações saíram da boca de uma criança. Mas daqui 8 dias,
Daqui 8 dias eu vou falar sobre a oração da igreja primitiva. Atos 4, versículo 23. Então, no livro de Atos 4, 23 até o versículo 31, eu vou mostrar para vocês um exemplo poderoso de como os primeiros crentes oravam diante da perseguição. O qual isso nos ensina, pastor Ismael, uma lição muito grande. Pastor Ismael, lá de Florianópolis, Santa Catarina, um grande abraço, homem de Deus. Benção para pregar o pastor Ismael. Homem de Deus. Olha, uma oração que solta prisioneiro. Uma oração que sacode ferrolhos de uma cadeia. Oração que tem o poder de cegar guardas e seguranças. Uma oração que move paredes, uma oração que move muralhas. Gente, no capítulo 4 de Atos 23 diz assim: solto eles foram para os seus e contaram tudo que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciões. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então eu aguardo os queridos e amados irmãos para daqui 8 dias para a gente continuar celebrando o nosso Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. E eu creio que vai ser um sábado muito abençoado na vida de vocês, um domingo também. E ore para mim que amanhã eu estarei no médico amanhã de novo, né? E eu peço a oração dos irmãos em nome de Jesus. Continue orando pelo pastor Abraão, pela minha família. Que Deus abençoe, pastor Ismael. Que Deus te use poderosamente no altar que você for pregar hoje ou amanhã. Sua família, seu lar. Que a palavra saia da sua boca cheia de unção, cheia de poder e graça, e que as pessoas possam ser curadas, libertas, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.